Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Wesley Matheus e você está aqui no meu canal, Wesley Matheus Utilidades. Hoje eu vim aqui, a conversar um pouquinho com vocês a respeito de um livro fantástico, muito interessante, principalmente para você que deseja iniciar as suas leituras sobre, a vida dos puritanos e aprender com estes homens piedosos e profundamente teológicos, um pouquinho mais sobre a palavra de Deus e sobre a caminhada cristã. Mas antes de tudo, eu quero te pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações. Dessa forma, você fica por dentro de todas as vezes que sair conteúdos novos. E eu sempre estou postando aqui recomendações de literatura, principalmente de literatura teológica, né? Às vezes também eu comento sobre literatura acadêmica da área da odontologia, mas o que eu mais frequentemente tenho postado aqui é literatura teológica, beleza? Mas constantemente eu vou estar colocando outros tipos de literatura também. Hoje, eu quero falar com vocês de um livro referente à área dos puritanos. É um livro introdutório. Então, se este vídeo te ajudar de alguma forma, se ele for útil para você, eu te peço para você dar aquela moral e se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar aí nos comentários a sua opinião, beleza? Então bora para lá para a gente conversar um pouquinho deste livro fantástico. O livro que eu estou me referindo é esse aqui, Florescendo na Graça, de Joe Bick e Brian Weeds. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não sei, mas o autor principal aqui é o Joe Bick, né? O Joe Bick, pessoal, é um teólogo americano, especialista nos puritanos, né? Então o Joe Bick ele tem vários livros sobre os puritanos, ele tem espiritualidade puritana, o livro Pregação Reformada, onde ele também fala dos puritanos. Ele tem um livro, chamado Vivendo para a Glória de Deus, também onde ele vai tratar a questão dos puritanos. Então, o Joe Bick ele é um especialista, nos puritanos, e ele convidou, o Brian, que é um dos autores também deste livro. Ele iria escrever um livro sobre os puritanos, e a editora lá nos Estados Unidos que iria publicar este livro deu a ideia ao Brian de convidar o Joe Bick para estar escrevendo junto. Então este livro aqui, alguns capítulos foram escritos pelo Joe Bick, outros foram escritos pelo Brian. Eu não conheci o Brian, passei a conhecer por meio deste livro, e eu posso garantir para vocês que o Brian também é um profundo conhecedor e estudioso da vida dos puritanos. Por que eu recomendo a leitura deste livro? Primeiro, porque é um livro introdutório, né? Se você tem interesse de começar a ler John Owen, John Bunyan, Jonathan Edwards, Spurgeon, toda essa galera aí, puritana e tudo mais, se você tem interesse, às vezes, se você for começar a ler algo mais denso, você vai ficar um pouco confuso, né? Às vezes você não vai entender muita coisa, principalmente se você pegar, por exemplo, um John Owen da vida, que é bastante teológico, pensamentos bem profundos e filosóficos muitas vezes, então é uma leitura mais densa, né? Então eu recomendo para você que está querendo iniciar as suas leituras sobre os puritanos e quer pegar um material mais introdutório, um material mais palatável. Então, este livrinho aqui, ele é excelente por causa disso. Não é um livro grande, tá? É um livrinho pequenininho, olha, ele tem 205 páginas, você consegue ler ele bem rápido, entendeu? E também ele vai te colocar dentro desse ambiente dos puritanos. Então, o primeiro motivo é esse aí. É um livro introdutório para você que quer começar. O segundo motivo que eu indico este livro é porque falar dos puritanos e ler os puritanos faz bem para qualquer cristão, né? Infelizmente, as pessoas ainda têm muito preconceito, quando se trata dos puritanos. Graças a Deus isso vem caindo bastante. Hoje as pessoas procuram mais ler as obras puritanas, principalmente por conta desse
crescimento da teologia reformada, principalmente no Brasil. Então as pessoas estão redescobrindo, né, os escritos dos puritanos. E os puritanos, eles não eram somente teólogos, né? Eles eram excepcionais teólogos, excepcionais exegetas, hermeneutas. Então, isso traz um enriquecimento teológico, mas muito mais do que isso, os puritanos, eles eram pastores, né? Então eram homens extremamente estudados, academicamente falando, eles eram eruditos na teologia, mas eles eram extremamente piedosos. Então você vai ver os puritanos falando muito de oração, piedade, fervor, pregação, evangelismo, santidade. Você encontra tudo isso nos puritanos. Então os puritanos, eles têm um equilíbrio muito grande de boa teologia com prática piedosa. Então, para você que não quer ficar somente na teologia e se tornar aquele crente árido, eu recomendo a você a leitura dos puritanos. E para você que não quer ficar aquele cara emocional demais, sem conteúdo bíblico, né, se tornando aí uma criança na fé, eu também te recomendo a leitura dos puritanos, porque eles conseguem juntar boa teologia com prática piedosa. E o terceiro motivo que eu indico a leitura deste livro aqui é porque os puritanos faz bem para a alma de qualquer crente, né? Os puritanos escreveram sobre quase tudo. Eles escreveram sobre a frieza espiritual que o crente pode passar na caminhada cristã. Eles escreveram sobre batalha espiritual. Eles escreveram sobre oração. Eles escreveram sobre santidade. Eles escreveram do desafio que o crente tem no seu cotidiano, no meio da sua cultura, do seu tempo. Então a leitura dos puritanos, ela faz bem para a alma de qualquer cristão. Beleza? Os puritanos são uma bênção que a igreja brasileira precisa lançar mão destes materiais, porque ler os puritanos faz bem para a alma. Principalmente para você que está passando por um momento de frieza espiritual, de dúvida na fé, de batalha espiritual, está com dificuldade de orar? Leia os puritanos. Está sentindo sua vida espiritual fria? Leia os puritanos. Sente que você está com menos temor de Deus? Leia os puritanos, né? Tá passando por um momento de vale da sombra da morte, de tristeza, perdeu alguém, doenças, todas essas coisas? Leiam os puritanos, porque muitos deles passaram por momentos terríveis também, tá? Então, pessoal, eu vou aqui agora ler para vocês. O título aqui é Florescendo na Graça, e o tema do livro é 12 maneiras pelas quais os puritanos estimulam o crescimento espiritual. Este livro aqui, ele é publicado aqui no Brasil pela editora da Igreja do Paulo Júnior, Defesa do Evangelho. Deixa eu ver se vai focar aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que não vai, mas tá dando para ver aí. É Defesa do Evangelho, é a editora aqui, ó. É a editora que publica, né, esse material aqui no Brasil. Então eu vou ler para vocês, ó. Esse meu aqui, ele tá até bem interessante, que eu tenho alguns livros aqui do Joe Bick e todos eles estão autografados aqui, ó. O Joe Bick, ele já veio algumas vezes aqui na minha igreja, né, pregar em uma conferência. Ele veio 2 anos aqui na minha igreja pregar numa conferência, e eu pude então conhecer o Joe Bick pessoalmente e pedi-lo para autografar os meus livros. Então eu vou falar aqui as 12 maneiras que o Joe Bick e o Brian escreveram aqui nos capítulos do livro, que fazem com que os puritanos estimulem o nosso crescimento espiritual. Então no capítulo 1, o título é assim, ó: Os puritanos moldam nossas vidas pela autoridade das Escrituras. E aí esse capítulo vai focar
né, sobre a visão dos puritanos a respeito das escrituras. E os puritanos tinham uma alta estima pela escritura, pela pregação expositiva, pela doutrina bíblica, eram homens extremamente bíblicos. Então, eles vão trabalhar os escritos dos puritanos voltados para essa área. Capítulo 2 diz assim, ó, os puritanos elevam nosso olhar para a grandeza e glória do Deus Trino. Então, eles vão trabalhar a teologia e o que os puritanos pensavam sobre a gloriosa e a grandeza do Deus Trino. Capítulo 3, os puritanos convencem nossas consciências da sutileza e malignidade do pecado. Os puritanos falaram demais sobre o pecado. Capítulo 4, os puritanos abrem nossos olhos para a beleza e graça de Cristo. A cristologia dentro dos puritanos é algo muito rico também, né? Quinto, os puritanos asseguram nossos corações com a liberdade e o poder da graça. Sexto, os puritanos direcionam nosso querer na busca da santidade prática. Sétimo capítulo, os puritanos equipam os santos na batalha contra o mundo, a carne e o diabo. Oitavo, os puritanos inspiram nossos corações a buscar a face de Deus em oração. Capítulo 9, os puritanos amparam nossas vidas para sofrer segundo a soberana providência de Deus. Capítulo 10, os puritanos perscrutam nossas almas com profundo discernimento psicológico. Capítulo 11, os puritanos direcionam nosso olhar para as realidades eternas. E capítulo 12, os puritanos nos enchem com zelo sacrificial por Deus e sua verdade. E aí a gente tem a conclusão, né, sobre lendo os puritanos. Então, estes 12 capítulos aí, o Brian e o Joe Bick vai mostrar como os puritanos e os escritos dos puritanos podem abençoar as nossas vidas nas mais diversas áreas, desde o sofrimento até a compreensão da soberania de Deus, até a prática da santidade, até a beleza da glória do Deus Trino, passando, né, pela teologia bíblica, passando pela batalha espiritual, batalha contra o pecado, batalha contra o mundo. Então, os puritanos são de fato extremamente importantes. Eu constantemente busco estar lendo alguma coisa sobre os puritanos, porque de fato traz um crescimento espiritual muito grande para nós e quebra, né, aquele estigma que muitas vezes se foi criado, né? Ou você é teólogo ou você é espiritual, né? Na verdade, com os puritanos a gente aprende que as duas coisas devem andar juntos. Boa teologia e piedade. Então, pessoal, hoje eu queria conversar com vocês. O que eu queria conversar com vocês era isso. E a minha dica é Florescendo na Graça, de Joe Bick e Brian. As 12 maneiras pelas quais os puritanos estimulam o crescimento espiritual. Não é um livro caro, cerca aí de 35, 40 reais. Você acha fácil na internet, nos principais marketplaces, tá? Então essa é a minha dica. Se esse vídeo te ajudou, se foi interessante para você, né, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se ele contribuiu para você, eu espero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe aí nos comentários a sua opinião. Beleza? Um abraço e até a próxima!